A Toei Animation é um dos estúdios de anime mais controversos atualmente. Alguns ainda têm um certo apego a ela por ter feito parte da sua infância, e já outros têm muita raiva dela por como ela tem tratado os títulos que possui os direitos, principalmente por causa das animações preguiçosas de One Piece e Dragon Ball. Mas a Toei um dia já foi sinônimo de qualidade, e não só isso, mas também foi ela quem ajudou a moldar a indústria dos animes para o que ela é hoje, de forma parecida e nas suas devidas proporções ao que a Disney fez no ocidente. Por isso, nesse vídeo eu explico melhor a história do estúdio e a importância que ele teve no passado para os animes. Olá a todos, eu sou Nobiru e sejam bem-vindos ao Rota 604. O Japão começou a produzir animações no início do século XX e contou com os investimentos do governo japonês para criá-las no intuito de usar elas como uma forma de propaganda no período da Segunda Guerra. Mas como vocês já sabem, o Japão estava do lado que foi derrotado e sofreu muitos efeitos disso, ficando muito devastado, principalmente depois dos eventos de 6 e 9 de agosto de 1945, não haviam mais as mínimas condições de se produzir novas animações. Como o país havia sido ocupado pelos Estados Unidos, a influência da mídia americana cresceu muito nele, e assim as animações da Disney começaram a dominar o Japão, e até hoje é possível ver o impacto desse período nos animes. Mas mesmo com uma situação nem um pouco favorável, os japoneses continuavam querendo criar as suas próprias animações, e não ficariam parados em fazer nada quanto a isso. Então, no ano de 1948, foi criado em Tóquio o estúdio de animação Nihon Douga Eiga, que o nome significava algo como Filmes Animados do Japão. Paralelo a isso, uma empresa de filmes vinha crescendo muito e expandindo suas produções. Ela havia surgido em 1950 a partir da fusão de outras duas chamadas Toyoko Eiga e Oizumi Eiga, que resultou no nascimento da Toei Company. No ano de 1956, ela se tornou a empresa japonesa com o melhor desempenho na indústria de filmes, e seu crescimento não pararia por aí. Querendo entrar no ramo de animações, ela olhou para o mercado e viu na Nichido Eiga uma grande oportunidade. Então, em 1956, adquiriu o estúdio e ele a partir daí passou a se chamar Toei Animation Company. Agora em uma nova fase sob o guarda-chuva da Toei Company, a Toei Animation tinha o desafio de fazer todo o seu potencial virar realidade, porque até o momento ela não tinha finalizado nenhuma animação. O seu primeiro passo foi lançar o curta Little Kids Graffiti, que era uma animação com animais bem simples, mas muito bem feita, algo bem nos moldes da Disney. Caso vocês queiram assistir, vou deixar nos comentários o link dela completa no YouTube. Mas um de seus próximos trabalhos era algo extremamente promissor. Ele contou com 13.590 pessoas na equipe e usou ao máximo os recursos tecnológicos que existiam na época. Esse trabalho se tratava do longa de animação A Lenda da Serpente Branca, o Hakujaden em japonês. Ele foi concluído em apenas 8 meses no ano de 1958 e o resultado foi o longa-metragem japonês mais bem animado de sua época e também o primeiro longa-metragem de animação japonês a usar cores. É possível notar que ele se assemelhava demais com as produções ocidentais. Um dos motivos disso era o fato da Toei está tentando se tornar a Disney do Japão. O filme foi bem recebido na Europa, mas em 1961, seu lançamento foi uma grande decepção nos Estados Unidos. E isso já mostrou para a Toei que não seria simples competir no mercado americano, algo que ainda frustraria anos mais tarde. Mas sem dúvidas, o filme foi um marco, e a partir dali começava uma nova fase para a indústria de animes. Toei continuou produzindo filmes de animação ao longo dos anos, e em 1963 deu um grande passo que foi passar a produzir séries animadas para televisão, lançando Ken, o Menino Lobo. Essa série teve o patrocínio da Morinaga Candy Company, uma grande fabricante de doces, e foi um grande sucesso, o que motivou os executivos da empresa que estavam receosos a produzir novas séries. Além disso, Ken, o Menino Lobo, foi o primeiro trabalho de um jovem de 22 anos chamado Hayao Miyazaki, que anos depois fundaria o estúdio Ghibli. O crescimento da Toei não parou, e ao mesmo tempo a indústria também crescia muito. Na década de 80, os animes já estavam absurdamente populares no Japão, mas até esse momento nenhum anime ainda havia explodido no ocidente. Havia alguns que ficaram conhecidos, mas nenhum ainda tinha uma grande força, e para atingir esse objetivo era necessário uma obra que fosse disruptiva e agradasse tanto os japoneses como o público do ocidente. Porém,
Uma série de mangás vinha fazendo muito sucesso no Japão, e a Toei já havia tido bons resultados animando outra obra de mesmo autor. Assim, ela decidiu animar Dragon Ball de Akira Toriyama, com ele envolvido em várias etapas do processo da produção. A partir daqui vocês já sabem o que aconteceu. Que sucesso que foi o anime. Ele foi um estouro no Japão, e era o que a Toei precisava para explodir no ocidente. Dragon Ball teve um impacto cultural absurdo, e foi ele que introduziu os animes para muitos aqui do outro lado do mundo e conseguiu o feito de se tornar a franquia de animação japonesa mais popular da história e um dos materiais culturais do Japão mais populares fora do país. Mas por incrível que pareça, nos Estados Unidos o anime não conseguiu tanta força, sendo as suas primeiras exibições um fracasso. Americanos, como sempre, sendo os diferentões da história, né? Outras produções da Toei continuaram fazendo sucesso fora do Japão, como Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco, que também foram bastante populares aqui no Brasil. Em 1999 aconteceu outro marco importante para a Toei, a adaptação do mangá de One Piece. O anime, apesar de ter uma qualidade de animação abaixo do que deveria, se tornou um dos carros-chefes da companhia e até hoje é extremamente popular, dando sempre um alto retorno. Com a chegada dos streamings, One Piece se tornou popular no resto do mundo, o que antes não havia conseguido, principalmente pelas bizarrices que a distribuidora 4Kids fez com a série, como algumas alterações nos episódios e aquele rap bizarro de abertura. Essa história de um pessoal que foi lá pra grande linha atrás de um tal de tesouro de pirata, vou merecer. Obrigado, Silvio Santos, por ter poupado disso quem tinha TV aberta. One Piece, o tesouro que faria os sonhos virarem realidade. Sonhos de vencer, temos que juntar. Tesouro escondido, vamos procurar. One Piece. Então chegamos no momento atual. Muitos fãs de animes da Toei têm sentido uma certa raiva dela, porque ela não tem entregado animações de boa qualidade. Você deve ter visto na época que Dragon Ball Super ainda estava lançando, a quantidade de reclamações por causa das cenas mal animadas, e até mesmo alguns questionando a necessidade de existência do anime. No caso de One Piece, a animação não é tão ruim, mas ela é simplesmente fraca, ainda mais para uma das franquias que dão certeza de lucro para a empresa. Daí vem uma das principais críticas, que é de que a Toei tem sido uma empresa mercenária que tenta baixar os custos de produção para ter ainda mais lucro. Mas olha, acho que esses problemas atuais não apagam os feitos da empresa. Ela foi a pioneira quando a indústria estava quase acabada e inovou muito trazendo animações de grande qualidade para sua época. Eu me questiono se os animes teriam atingido a popularidade que eles têm hoje no ocidente sem ela, apesar de ser algo muito difícil de se dizer. Mas e aí? Você gosta da Toei ou tá no time que não tem curtido as coisas que ela faz? Deixa aí nos comentários a sua opinião e bora trocar uma ideia. O vídeo vai ficando por aqui. Se curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal que você vai estar me ajudando demais. Me despeço aqui, fiquem bem e até a próxima.